Para você que vai fazer a prova da ESA, eu tenho uma excelente notícia em relação à prova de matemática. A prova de matemática da ESA, ela é previsível. Pô, mestre, como assim previsível? Certos assuntos sempre aparecem na prova ano após ano. E tem vários assuntos que, apesar de estarem lá no edital, nunca apareceram. Apesar do edital ser extenso, cobrar vários e vários conteúdos, cara, nunca apareceram certos assuntos na prova. Isso é uma excelente notícia para você. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar para você quais serão os assuntos que estarão na prova de matemática da ESA. É isso aí, não são assuntos prováveis não. Esse ano você vai chegar para fazer a prova da ESA, vai sentar na cadeira, vai pegar sua provinha, seu caderno de questões, vai estar escrito assim, ó, prova de matemática. Os assuntos que eu revelar aqui hoje estarão na sua prova. Pode me cobrar. Depois que você fizer a prova, quiser salvar esse vídeo para chegar aqui nos comentários, vai assim, pô, mas o Borbas falou, pode vir me cobrar, que eu me garanto, estarão na prova de matemática. Rapaziada, detalhe, eu ainda vou explicar para vocês como esses assuntos vão ser cobrados na prova. No vídeo de hoje, eu só vou falar quais assuntos, mas como essas questões vão aparecer, eu vou detalhar exatamente numa aula gratuita, que o link está aqui ó, no comentário fixado. No final do vídeo, eu explico melhor. Agora, vamos lá, rapaziada. Seguinte, qual assunto que cai todo ano na prova da ESA? Para isso, eu peguei o recorte dos últimos 5 anos de prova da ESA e analisei uma a uma, vendo que progressão aritmética está invicto. Está invicto, irmão. Caiu 19, 20, 21, 22, 23. Ou seja, nos últimos 5 anos de prova, tivemos uma questão em cada um desses anos. Olha só, em 23 tivemos, em 22 tivemos, 21 caiu PA, junto com equação do segundo grau. Aí como que foi a questão? O cara dava uma equação do segundo grau, você tinha que achar as raízes, e a partir dessas raízes ia lá para os termos da PA. Beleza, em 2020 caiu PA com PG. Inclusive, foi a única vez que caiu PG nos últimos 5 anos. Uma questão junto com PA. Ou seja, é um assunto que, cara, não cai, dificilmente aparece. E quando apareceu nos últimos 5 anos, foi uma questão ainda junto com progressão aritmética. E, claro, caiu também em 2019. Ou seja, nos últimos 5 anos, 5 questões. Então, filhão, olha só. Vai chegar a prova desse ano, a chance de aparecer PA é muito grande, pô. E você não tem o direito de errar uma questão de PA na prova da ESA. Sabe por quê? Porque progressão aritmética é um assunto tranquilo, é um assunto simples. Ela só tem quatro formas diferentes de cair progressão aritmética. Então, apareceu na prova, você não tem o direito de errar. Por quê? Porque cai todo ano e cai sempre do mesmo jeito. Então, não tem o direito. Agora, vamos lá. Outro assunto que também cai muito, análise combinatória. Por exemplo, em 2022 apareceram 2 questões de combinatória, ou seja, 2023 uma, que falava precisamente de combinação, em 2022 2, uma de princípio fundamental da contagem e outra de permutação. Deixei aqui anotado para vocês. Em 2021, mais uma questão de análise combinatória, só que agora falando sobre anagramas. Anagramas que basicamente é o quê? A permutação. Já em 2019, apareceu também mais uma questão falando sobre anagrama, ou seja, nos últimos 5 anos, foram 5 questões, sendo que no ano de 2020 não caiu, mas no ano de 2022 caíram 2, por isso que nos últimos 5 são 5 questões. E questões falando de quê? De combinação, de anagrama, que basicamente é permutação, e aí nós temos permutação com repetição também, e o PFC, que é o chamado princípio fundamental da contagem. Você tem que saber essas 3 propriedades quando o assunto é análise combinatória, porque a prova da ESA ama esse tipo de questão. Então você também não pode negligenciar esse assunto. Não é só porque, mas é que eu tenho dificuldade, mas vai cair, filhão. Se esforça para aprender, porque vai estar lá e você não tem o direito de errar, porque eu estou te avisando isso ó, várias e várias vezes. Então, vamos lá, bora para mais um assunto aqui, log. Log, tivemos 2 questões no ano de 2023, tivemos uma questão em 22, então aqui ó, já temos 3 nos últimos 2 anos. Em 2021, mais uma questão de log. Em 2020, outra questão de log, olha só que surpresa. E no ano de 2019, por incrível que pareça, não caiu. Então vamos lá, nos últimos 5 anos, em 4 anos caíram log. Nos últimos 5, 4 anos caíram. Então se você pegar dos últimos 4 anos, os 4 caíram invicto, logaritmo. Sendo que dos últimos 4 foram 5 questões. Por quê? Na prova de 2023, na prova do ano passado, foram 2 questões. Então, cara, se não cair log na prova da ESA, eu sou um tamanduá.
todo ano aparece e você tem que saber, tem que dominar. E assim, por mais que log, você tem esse trauma do seu ensino médio, pensando que é uma coisa difícil, que é uma coisa complicada, rapaziada, vai por mim, não é. Log é bem tranquilo, é bem simples de você conseguir aprender, desde que você tenha muito bem fundamentada a matemática básica. Desde que você saiba a potenciação, que você saiba fatorar um número, que você saiba a radiciação. Sabendo de tudo isso e aplicando as propriedades do log, que é simples, você vai conseguir matar as questões. Vai por mim. Agora, outro assunto muito importante, geometria plana. Geometria plana, na prova do ano passado, caíram duas questões. Uma falando sobre trapézio e outra falando sobre quadrado. Então, só no ano passado foram duas questões. Em 2022, mais uma questão, dessa vez falando de triângulo retângulo. Então, 3. Em 2021, nós também tivemos questões de geometria plana, também falando sobre triângulo retângulo. Então, aqui, ó, 4. Em 2020, cara, não apareceu. Mas em 2019 caíram mais duas questões, ou seja, nos últimos 5 anos foram 6 questões de geometria plana na prova. E eu digo geometria plana simplesmente plana, porque pode ter plana junto com espacial, não, estou falando só de geometria plana mesmo. E em 2019 que é uma questão de triângulo retângulo, ou seja, cara, vamos lá, triângulo retângulo já falei aqui 3 vezes. Você tem que dominar esse assunto para a prova da ESA. Eu estou entregando ouro, cara. Eu estou te entregando ouro nesse vídeo, passando realmente o que cai na prova da ESA, com base nos últimos 5 anos. E uma questão de triângulo equilátero junto com quadrado. Então vamos lá. Nos últimos 5 anos, 2 questões de quadrado, 3 questões de triângulo retângulo. Questão de triângulo equilátero, ou seja, triângulo é um dos assuntos fundamentais para que você consiga desenvolver bem na prova da ESA. E aí chega aquela parte, né? Ah, mas dá para ver geometria plana até a prova da ESA, filhão? Claro que dá, cara. Eu não sei o que vocês colocam na cabeça de vocês, sinceramente, eu não consigo entender. E vocês colocam na cabeça o seguinte, ah não, só porque o assunto aqui ele é um pouco mais complicado, tipo análise combinatória, tipo geometria plana, tipo geometria espacial, trigonometria, que vocês têm que desenvolver um método diferente para aprender. Cara, para você aprender matemática, independente do assunto, você vai aprender do mesmo jeito. Você vai assistir a sua aula, vai prestar atenção, vai fazer ali as anotações dos bizus, das fórmulas, entender como aquilo é aplicado dentro de uma questão, vai fazer questões básicas, simples, fáceis de fixação, vai avançando o nível até atingir o nível da prova e vai fazer infinitas questões. Ah, mas eu travo nas questões, beleza, você assiste a resolução e refaz quantas vezes for preciso. Todo assunto de matemática você aprende dessa forma. E vocês querem reinventar a roda para certos assuntos. Ah, mas como eu aprendo geometria plana? Do mesmo jeito que você aprendeu toda a outra matemática, cara. É do mesmo jeito. Para com essa história que para cada assunto você tem que ter um método revolucionário, uma forma diferente para estudar. Ah, isso não funciona. Isso aí é blá blá blá, é mimimi. Faz o feijão com arroz que dá certo. E nos últimos 5 anos foram 6 questões de geometria plana. Então estude, que dá tempo sim de você pegar geometria plana no nível da prova da ESA. O nível da prova dá para pegar, eu te garanto isso. Agora, bora para mais um assunto aqui. Função. Função, conceitos iniciais. Como assim função, conceitos iniciais? Cara, tu tem uma função, vai jogar um valor ali e vai encontrar a sua imagem. Simples assim. Agora, vamos lá. Outro assunto também muito importante. Trigonometria. Caiu trigonometria em 23, caiu trigonometria em 22, em 21, em 20, não apareceu em 19, ou seja, nos últimos 4 anos foram 4 questões, só não apareceu no ano de 2019. Então tem caído com bastante frequência. Você tem que saber sobre seno, cosseno, tangente, tem que saber das relações trigonométricas. Por que cai, cara? Porque aparece. Agora, outro assunto aqui, olha só, vou recapitular. Combinatória, PA, log, plana, função, trigonometria. Analítica. Analítica que tem aparecido recorrentemente na prova da ESA. Na prova do ano passado, uma questãozinha aí de analítica falando sobre reta. Na prova de 2022, tivemos uma questão de circunferência sobre analítica, assim como na prova de 21. Na prova de 21 também tivemos uma questão de analítica falando sobre circunferência. Olha só, muito importante. Na prova de 20, outra questão de analítica. Então, nos últimos 4 anos, 4 questões de analíticas falando aí basicamente de reta e circunferência. Estou pagando bizu, ainda estou direcionando onde esse assunto está pegando, certo? E na prova de 19, não tem. Cara, isso aqui é uma prova da ESA clássica no padrão. Olha com atenção para a prova de 2021, porque a prova de 2021 foi uma prova que ele cobrou exatamente os assuntos mais clássicos, os que mais são abordados. Todos esses aqui estão na prova de 2021. Para fechar, nós temos a nossa geometria espacial, que, embora no ano passado não tenha aparecido, aparece bastante, todo ano aparece. Olha só, 22 tivemos uma questão de espacial sobre cilindro. Em 21, 2 questões de espacial, tá? Então aqui, ó, 3 até agora, uma de prisma e outra de geometria espacial de posição. Em 20,
tivemos mais questão de espacial, dessa vez de esfera, e em 2019, outra questão de espacial de cilindro equilátero, ou seja, nos últimos 5 anos, 5 questões também. Não pode de forma alguma não saber geometria espacial para a prova da ESA. Agora, detalhe da probabilidade. Probabilidade não tinha uma característica muito forte na prova da ESA, porém, nos últimos anos tem aparecido bastante. Por exemplo, na prova do ano passado, caíram 2 questões de probabilidade. Uma junto com análise combinatória e outra só de probabilidade. Em 22 caiu, em 21 caiu, ou seja, nos últimos 3 anos apareceu com certa frequência. E tem outra também que é muito importante e que muita gente deixa de lado. Muita gente negligencia, que é a modular. Rapaziada, modular cai bastante também. Fica ligado nisso aí. Olha só, 22 caiu modular, 21 também caiu, caíram 2 de modular, em 20 uma de inequação modular e em 19 outra de modular. Então eu tô pagando bizu e vocês estão percebendo que, cara, todos os assuntos que eu tô falando aqui caíram em 4 dos últimos 5 anos. Coincidência? Cara, é uma característica. A prova dessa cobra esses assuntos, você fala assim, pô, mas você falou vários assuntos aí, pois é, são várias questões que vão estar na sua prova. Eu tô aqui, ó, dissecando a prova dessa para você, falando, ó, esses assuntos estarão na sua prova. Agora você tem que tratar de colocar cada um deles na sua cabeça. Existem outros, cara, que assim, apesar de aparecerem na prova, não são tão comuns assim. E tem outros que, cara, nem aparecem. Vamos lá, assuntos aqui que não tem tanta frequência na prova. Complexos, não tem tanta frequência. Polinômios, não tem tanta frequência. PG, não tem. Conjuntos, não tem. Função do segundo grau, função do primeiro grau. Ah, então quer dizer que eu não vou estudar nenhum desses, mestre. Aí é contigo. Aí é você que está chegando a essa conclusão. Estou falando isso, falando que não aparece com tanta frequência, tá? Logo, você tem que direcionar para aqueles que têm mais tendência, mas isso não significa que você deve excluir aqueles que não aparecem tanto, porque vai que aparece, tá lá para vocês. E como essas questões vão cair? Eu vou explicar isso para você numa aula gratuita, em que eu vou mostrar como esses principais assuntos na matemática são abordados na prova da ESA, quais são os jeitos, quais são as formas deles aparecer, assim como aqueles assuntos que não são tão recorrentes assim. Quais são as formas que tem desses assuntos aí? Para você conseguir revisar tudo, para você ter acesso a esse material. E essa aula é só você acessar o link que eu vou deixar no comentário fixado aqui desse vídeo. Se você gostou, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Essa é a Tropa do Conduta e ninguém fica para trás.